E agora nós vamos mudar de assunto. Vamos falar do mal do século, de algo que afeta muitas pessoas, independentemente da idade. Vamos falar da ansiedade. Só de falar essa palavra tem gente que já sofre, não é mesmo? Eu sei muito bem do que eu estou falando. E o pior, a ansiedade não é compreendida muito bem por algumas pessoas que acabam se afastando em vez de ajudar quem está passando pelo problema. Só quem é ansioso, né, no nível height, no nível extremo, sabe das dificuldades, muitas vezes, de viver e conciliar a ansiedade com tudo, né? Porque com o organismo durante as crises é muito difícil a gente conciliar trabalho, casa, filhos, ou seja, é uma coisa assim bem difícil. Por que será que ocorre a ansiedade? De onde ela vem? Será que todo mundo pode ter? Quem vai responder essas perguntas para a gente é a médica psiquiatra, doutora Vanessa Menin. Boa tarde, doutora Vanessa. Boa tarde. Obrigada por estar com a gente. Obrigada pelo convite, Cris. Acho uma grande oportunidade para falar sobre um assunto que é tão importante, né? Que tem uma prevalência enorme e cada vez mais. Quantas pessoas entram no seu consultório dizendo, meu problema é a ansiedade? Todos os dias, todos os dias. Muitas. Eu atendo sempre, né, é uma gama de doenças, mas a ansiedade eu diria que é atualmente a mais prevalente, sem dúvida. O que ocasiona a ansiedade? A ansiedade, Cris, na verdade, é uma emoção, um sentimento básico do ser humano, né? É salutar, é evolutivo, nós precisamos dela para caminharmos para frente, né? Mas quando ela chega em níveis muito alterados, muito elevados, acaba prejudicando o nosso funcionamento, né? Então, basicamente, são dois hormônios, né? O cortisol e a adrenalina. Quando estão na corrente sanguínea em algum momento de estresse, isso acaba gerando várias sensações e sintomas fisiológicos. Além disso, a gente tem a percepção do medo, de estarmos nervosos, né? Então, essas sensações fisiológicas é a palpitação, a famosa taquicardia, né? Porque a frequência cardíaca pela adrenalina aumenta, né? A gente pode ter suor profuso, parece que estamos tendo um infarto, porque realmente o peito dói. Né? É uma sensação de falta de ar, enfim, uma série de sensações físicas. É a impressão minha que durante a crise a gente não consegue raciocinar, não consegue entender direito o que as pessoas estão falando, ou isso ocorre também? Mas isso ocorre porque isso é uma questão de instinto, né? Então nós precisamos correr e não pensar. Porque se nós estamos diante de um alerta, de um sinal de perigo, a gente não pode pensar. A gente não podemos ser racionais, nós precisamos correr. A ansiedade e o medo, Cris, elas andam muito juntas. Sim. Né? Na verdade, o medo ocasiona a ansiedade. Sim. A doutora disse aqui que, então, é normal e até salutar, não seria normal, mas é comum que todos temos, né, um nível que seja de ansiedade. Mas quando é que a gente sabe que isso já está extrapolando, já está ficando complicado, já está virando uma doença e aí a gente vai precisar de ajuda? Em que casos eu posso saber que eu já estou assim? Quando a gente começa a perder a nossa funcionalidade. Então, a gente começa a perceber que essa ansiedade, esses sintomas físicos estão mais intensos, né? A percepção do medo nos faz não enfrentar mais as situações de perigo, né? Por exemplo, uma apresentação assim ao vivo. Sim. Né? E o trabalho já começa a ficar prejudicado, nós não temos mais a mesma concentração como antes. Entendi. A insônia, né? Então, o nosso funcionamento normal, que nos faz desenvolver as nossas atividades normalmente, começa a ficar prejudicado. Entendi. Então, essa é a hora de procurar ajuda. Aí é que a gente precisa procurar um médico. Exatamente. Nessa hora. Temos uma pergunta aqui dos telespectadores, doutora, vamos ver aqui. A Bruna diz o seguinte, meu filho de 8 anos é extremamente ansioso. Nas férias ele ficou bem, mas foi só começar as aulas que voltou tudo. Como posso ajudá-lo? 8 anos. Pois é, isso é uma questão bem importante, Cris. As crianças estão mais ansiosas, né? Nós vivemos hoje numa era digital, com muita informação, né? Então, as crianças usando muito o celular, a gente não consegue elaborar tanta informação ao mesmo tempo, né? Vivemos numa sociedade muito consumista, capitalista, materialista. Esse é um tema bem interessante até de falar outras vezes, né? Uhum. E essas crianças sofrem com essa ansiedade, né? Elas se sentem pressionadas. A autoestima, ela é hoje o ter, não o ser. E essa criança sente muito isso, né? Então, a ansiedade até de voltar para a escola, né? De se comparar com o coleguinha.
como tem essa questão do ter, né? O que eu tenho, né? Sim. O carro mais bonito, a roupa, né? Alguma coisa ali com ele deve estar ocorrendo. Na verdade, com as famílias, né, Cris? Sim. Na verdade, com a sociedade. Essa é a grande questão. Exato. Seria aconselhável a mãe levá-lo, procurar um médico psiquiatra para que possa verificar em que nível que já está essa ansiedade? É sempre bom fazer uma avaliação, né? A gente deve, eu acho, pecar por excesso do que desenvolver realmente a doença, depois ter que fazer um tratamento, né? Mas procurar ajuda, sem dúvida. Esse é o momento. Quando surge dúvida, é porque existe realmente algum problema. Muito boa essa colocação. Vamos ver ali outra pergunta dos nossos telespectadores. A Fran, eu tomo fluoxetina, mas quando a ansiedade é demais, não tenho controle. Pois é, é delicado, né, Cris? Na verdade, o tratamento para ansiedade, existem vários tipos de ansiedade, né? O transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de estresse pós-traumático, a síndrome do pânico, né? As fobias específicas, as fobias sociais, a ansiedade que é gerada por alguma condição médica, né, clínica. Sim. Então, assim, o tratamento vai depender do tipo de ansiedade, da intensidade. Às vezes essa medicação não seria, exatamente. Claro, né, a gente não sabe o caso específico dela, Exatamente. mas talvez não seria específico para o tipo de ansiedade que ela tenha. Com certeza. A medicação, a gente estava conversando antes, né, Cris, nem sempre ela é imprescindível, sim, né? Sim. Tem pessoas que não podem usar a medicação. Né? Então, às vezes, a gente pode lançar mão de outros mecanismos, né? Outras ferramentas de tratamento. Uma mudança de vida, de conduta, inserir Na verdade, coisa... sempre. Né? O estilo de vida é tudo. Alimentação saudável, sono reparador, né? Atividade física regular, isso tudo faz toda a diferença. Então, não é só a medicação. Eu acredito que o antidepressivo, que hoje a gente usa para a ansiedade, porque a questão do ansiolítico, hipnótico é um pouco delicado, causam dependência, prejuízo de memória, enfim. Eles são boas medicações, mas não só isso. E por um período também, né? Exatamente. A pessoa vai ter que aprender por si só a entender o que acontece e ir mudando aquilo na vida dela, né? Por isso que eu acho, Cris, que o tratamento não é só medicamentoso, né? É uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de valores. Essa família tem que conversar, né? A medicação, ela é importante, mas existe o estilo de vida, existe a terapia. Para cada tipo de ansiedade, para o toque, por exemplo, Sim. a terapia cognitivo-comportamental é fundamental. Para a gente encerrar, doutora Vanessa, eu gostaria que ficasse para quem está em casa uma questão do seguinte: quem tem um familiar, um amigo ou alguém que é muito ansioso e que tem essas crises, para que a pessoa tenha um pouco de atenção e não menospreze isso e, ao contrário, auxilie, porque é muito difícil para quem passa por isso, né? Eu acho que a psiquiatria, talvez a psicologia também sofra de preconceito, né? Então as pessoas acabam não se informando, elas não querem saber sobre a situação, isso causa medo, né? Então, como que as pessoas vão conseguir identificar que o vizinho, que o amigo, né, que a mãe, que o pai, o filho estão ansiosos se não se informam? Então, acho que a primeira questão é essa, é se informar. Né? Conversar talvez com algum profissional, existem leituras, né, muito boas em relação à ansiedade, que é um tema muito complexo, né? Tem muito mais informações, e sempre se informar sobre a questão. Né? E nunca achar que é fraqueza, frescura. Jamais, né? Isso, assim, na verdade, eu acho que as pessoas elas acabam se fechando por isso. E como as pessoas não têm essa receptividade quando elas contam os sintomas, a doença vai evoluindo e aí o tratamento é muito mais difícil. Muito obrigada por estar com a gente. Seja sempre bem-vinda aqui no Obrigada, Cris. Muito obrigada mesmo. Até mais.